Indicada a cirurgia bariátrica, agora é hora de definir qual é a técnica mais apropriada para cada paciente. Hoje em dia, as técnicas mais realizadas no mundo são o bypass gástrico e o sleeve, ou a gastrectomia vertical. Qual a diferença entre essas duas técnicas? Bom, quando a gente fala de sleeve, é uma cirurgia puramente realizada no estômago. Então, resumindo, é uma cirurgia na qual a gente grampeia o estômago e transforma ele num tubo. Com isso diminui bastante a quantidade de alimento que o paciente consegue ingerir. É uma cirurgia que também diminui bastante a sensação de fome do paciente. Consegue bons resultados, quando bem indicado. Quando a gente fala do bypass gástrico, já é uma cirurgia onde é manipulado o estômago e o intestino. No bypass, diferentemente do sleeve, não é retirado nenhuma parte do estômago. Ele é apenas dividido em duas partes, uma parte pequena, que continua recebendo comida, e a parte maior, que se torna um estômago excluso, não recebe mais comida. Além dessa parte gástrica da cirurgia, a gente faz um desvio intestinal para diminuir a absorção de nutrientes que o paciente ingere. Qual técnica é melhor, o bypass ou o sleeve? Na verdade, não existe técnica melhor. As duas técnicas são muito boas, são consagradas, geram perdas de peso consideráveis no paciente e cabe ao cirurgião e ao paciente definir qual técnica se encaixa melhor na realidade daquele paciente. Quando a gente fala, por exemplo, de pacientes diabéticos, o bypass é melhor. O desvio intestinal realizado no bypass, ele melhora a produção de insulina. Então ela tem um efeito mais benéfico sobre a diabetes do que o sleeve. Agora, outro exemplo, o paciente com doença do refluxo. A cirurgia do sleeve não vai bem. Também é um paciente que o bypass é melhor. O sleeve ele acaba piorando a doença do refluxo. Agora, pacientes com extremos de idade, pacientes muito novos e pacientes já mais idosos, próximos dos 65 anos. Esses são pacientes que a gente tem uma tendência a fazer sleeve, que é uma cirurgia que não muda tanto a anatomia original e acaba sendo uma cirurgia um pouco menos agressiva do ponto de vista metabólico. O padrão alimentar do paciente também é levado em consideração na hora da decisão entre sleeve e bypass. Como assim padrão alimentar? A gente sabe que todo paciente com obesidade ele tem um excesso de ingestão de calorias. Ele acaba ingerindo mais calorias do que ele queima. E a gente observa duas maneiras de acontecer essa ingestão de calorias em excesso. A gente tem o padrão alimentar quantitativo e o qualitativo. O padrão quantitativo, aquele paciente que faz poucas refeições ao dia, mas normalmente tem uma ou duas refeições mais grandiosas, de grande volume. Esse é o paciente que responde bem à técnica do sleeve. Quando a gente faz o grampeamento do estômago, a gente transforma o reservatório gástrico para em torno de 120 ml. Então o paciente não consegue mais fazer uma alimentação de 800 gramas, de 1000 gramas. Então esse paciente acaba conseguindo ingerir 250, 300 gramas no máximo. Então o sleeve traz um ótimo resultado para esse tipo de paciente. O que não acontece se o paciente tiver um padrão alimentar qualitativo, que é aquele paciente que não tem nenhuma refeição grande durante o dia, mas tem várias refeições pequenas. O paciente beliscador, normalmente gosta de doce. Esse paciente não pode ter uma refeição de 300 gramas. Você tem que deixar o estômago dele menor ainda e adicionar um desvio intestinal. Por isso que para esse padrão alimentar, o bypass tem um resultado melhor.